Maria Imaculada, eu sou Fábio Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Quarta-feira, 19 de julho de 2023, o evangelho que a igreja nos propõe está em Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 27. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quis revelá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, Jesus hoje louva e bendiz o Pai, porque Ele escondeu os mistérios do reino dos céus aos sábios e revelou o mistério do reino dos céus aos pequeninos. Queridos, a humildade é a virtude que mais agrada o coração de Jesus. Ao mesmo passo que o orgulho e a soberba é a virtude que mais afasta as almas de Jesus. Porque o demônio foi expulso dos céus, porque ele se recusou a servir, ele diz: não servirei. Porque o demônio se recusou a servir? Por causa da soberba, por causa do orgulho, por causa da vaidade. Ele queria ser maior do que Deus. São Miguel então se levanta e com um grito de humildade derrota o demônio dizendo: Quis o Deus, quem como Deus? Queridos, a humildade agrada o coração de Jesus. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5, o Santo Padre, o Papa Pedro, o primeiro Papa da história da Igreja, na primeira encíclica da história da Igreja, que é a primeira carta de Pedro, ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. A mais humilde de todas as criaturas foi a Santíssima Virgem. Não existiu criatura humana tão humilde quanto Nossa Senhora. E a proporção da sua humildade foi a graça que Deus lhe concedeu. Porque ele era um vaso de humildade. Jesus não conseguiu se resistir nos céus. Rasgou os céus e o Verbo se fez carne no ventre de Nossa Senhora. Quando ela visita Isabel a bendiz, a louva, dizendo: de onde me vem a honra de vir a minha mãe do meu Senhor? Porque se hão de cumprir as coisas que da parte de Deus te foram ditas. Nossa Senhora vai entoar a Magnífica dizendo: minha alma glorifica ao Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. Na humildade, Nossa Senhora diz que ela se tornou a mãe de Deus por causa da sua humildade. Por causa da sua humildade. O Santo Padre, o Papa São Pedro, o primeiro Papa da história da Igreja, porque Pedro foi escolhido para ser a pedra fundamental na qual Jesus edificaria a sua igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18, Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que Jesus escolheu Pedro? Pedro era irascível, Pedro era colérico. Quando Jesus estava no monte das Oliveiras, no Gólgota, ali no Getsemane, dizendo melhor, não no Gólgota. Gólgota é onde Jesus foi crucificado. No Getsemane, no Monte das Oliveiras, quando Jesus é preso, traído por Judas, entregue por Judas e preso, Pedro saca da espada e corta, decapita, arranca fora a orelha de Malco. Jesus então opera um grande milagre e restaura, cura a orelha de Malco e censura Pedro dizendo: Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que vive pela espada perecerá. Você vê que Pedro era irascível. Pedro falava sem pensar. Quando Jesus anuncia a sua paixão, Pedro chega para Jesus e fala assim: Senhor, que não aconteça isso, que o Senhor não morra na cruz, que jamais aconteça isso.
E Jesus olha para Pedro e fala: afasta-te de mim, Satanás, porque não pensa segundo Deus, mas pensa segundo os homens. Pedro tinha um montão de problemas, tinha vícios, era uma pessoa difícil. Pedro negou Jesus por 3 vezes por medo. Faltava coragem no Pedro. Por que Jesus escolheu Pedro? Porque Pedro tinha humildade. Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. Quando Pedro vê Jesus operar a pesca milagrosa, Pedro se ajoelha diante de Jesus e diz: afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Ele era extremamente humilde. Ele se apresenta para Jesus como sendo pecador, extremamente humilde. Queridos, você quer a graça de Deus? Seja humilde. Peça a Deus o dom da humildade. A humildade é a virtude que abre a comporta das bênçãos e das graças de Deus. A virtude nos conquista o céu. A virtude da humildade. Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. E quanto mais humilde é a alma, quanto mais Deus vê a humildade na alma, mais Deus derrama graças e bênção sobre essa alma. É o que Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Olha a ordem que Jesus nos dá: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nesse evangelho de hoje, Jesus nos aponta a virtude da humildade como objetivo a ser conquistado, alcançado. Que você lute, não pelo primeiro lugar, mas como dizia Santa Teresinha: eu lutarei pelo último lugar, porque por esse lugar ninguém vai disputar comigo. Ela dizia assim que ela queria aprender a humildade. E aprendendo o dom da humildade, Santa Teresinha encontrou o dom do amor. Ela disse: encontrei na igreja o meu lugar. No coração da igreja, minha mãe, serei tudo, serei o amor. Porque a caridade é humilde, o amor é humilde. E só é capaz de amar aquele que é humilde. Só é capaz de amar aquele que venceu a soberba. Eu te bendigo, ó Pai, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Vinde a mim os pequeninos e não os peçais, porque deles é o reino dos céus. Jesus disse isso se referindo objetivamente, literalmente a crianças, mas é claro, essa pequenez que Jesus apresentava dizendo: vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é dos humildes. Só vai subir ao alto da montanha aquele que é humilde. Peça a Jesus a graça de ser humilde. E quando você sentir o veneno da soberba no seu coração, combate esse vício, combata a soberba. Quando alguém te elogiar e você ficar feliz com o elogio, quando alguém te criticar, você ficar chateado com a crítica. Quando alguém apontar um pecado seu, um erro seu, um vício seu, isso te incomodar, são sinais de soberba. Quando você quiser ser elogiado, sinal de soberba. Peça a Jesus: ó meu Jesus, manso e humilde de coração, faz o meu coração semelhante ao vosso. Usa todas as armas que você tem, armas de penitência, armas de oração, armas de jejum. Usa todas essas armas para conquistar somente a virtude da humildade. É como no jogo de xadrez. No jogo de xadrez, você não precisa conquistar peça alguma do seu adversário. Você não precisa capturar os peões, você não precisa capturar o cavalo, o bispo do seu adversário, a torre. Não, você precisa capturar apenas o rei. Se você capturou apenas o rei do seu adversário, você ganhou o jogo, é checkmate. Se você capturar apenas a virtude da humildade, você vai ser santo. Você será feliz para sempre. Porque tem a humildade, porque quem tem a humildade tem Jesus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Deus resiste aos soberbos, mas concede sua graça aos humildes. Deus te abençoe. São Pedro, rogai por nós. E viva Maria Imaculada.